Bom dia, boa tarde, boa noite. O meu nome é João Neves e eu vou falar um pouco, resumidamente, sobre um caso de direito internacional público, mais especificamente o caso Gomes versus Brasil, que envolve ali a Guerra do Araguaia, Partido Comunista, ditadura civil-militar. Caso Gomes Lund versus Brasil. Na segunda metade da década de 1960 e no início da seguinte, durante a ditadura civil-militar brasileira, militantes do Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, instalaram-se ao longo do Rio Araguaia, na divisa dos estados do Pará, Maranhão e do Hotel Tocantins, à época Goiás, formando a Guerrilha do Araguaia. O grupo político tinha por objetivo armar um exército popular por meio da mobilização dos camponeses, com o fim de montar uma guerrilha rural na região e derrubar o regime militar vigente. Entre 1972 e 1974, militares das Forças Armadas do Brasil dizimaram a guerrilha do Araguaia, promovendo tortura, desaparecimento forçado e execução extrajudicial de ao menos algumas dezenas de militantes e camponeses da região. É nesse contexto que nos inserimos no quinto caso brasileiro, analisado pela Corte Americana de Direitos Humanos, caso Gomes Lund e outros da guerrilha do Araguaia versus Brasil. A doutrina do PCdoB na região era de realizar o chamado cerco das cidades pelo campo, e para tanto, primeiro deveriam ganhar confiança da população e recrutar camponeses para então lutar contra o regime, mediante a formação de um exército popular de libertação. Sucedeu-se que, desde abril de 1972 a janeiro de 1975, em três campanhas distintas, as Forças Armadas cuidaram de sufocar a guerrilha do Araguaia. A ordem não era fazer prisioneiros. A informação disponível à Comissão Interamericana indica que o sigilo sobre as operações militares tinha como objetivo negar a própria existência da guerrilha do Araguaia, a fim de tentar evitar a propagação de ideias contrárias ao regime. Após o final do regime militar, e da consequente restauração da democracia no país, várias iniciativas estatais promoveram algum tipo de reconhecimento dos crimes ocorridos durante o período ditatorial, incluindo as referências à guerrilha do Uruguai. A despeito disso, as impunidades dos responsáveis pelas torturas e desaparecimentos forçados e execução em seu judicial de integrantes de guerrilha do Uruguai se manteve a não responsabilização. Foi reiteradamente baseada na Lei de Anistia Brasileira, cuja vigência até a constitucionalidade do parágrafo que protege os militares foi reafirmada pelo STF. As ações judiciais movidas com o objetivo de identificar restos mortais das vítimas e publicitar informações sobre as incursões militares contra a guerrilha também não resultaram avanços significativos no esclarecimento dos crimes. O caso foi encaminhado ao governo brasileiro em 12 de dezembro de 1995 para que fosse apresentada a contestação. Em primeiro lugar, o Brasil alegou a incompetência temporal do tribunal, considerando que as detenções arbitrárias, atos de tortura e execuções extrajudiciais ocorreram antes do reconhecimento, competência da Corte do país. Em sua decisão, o órgão interamericano destacou que o caráter contínuo ou permanente do desaparecimento forçado de pessoas foi reconhecido reiteradamente pelo direito internacional dos direitos humanos. Na segunda sessão preliminar, o Estado alegou que o fato de interesse processual, afirmando que a promulgação da Lei dos Desaparecidos Políticos do Brasil, reparações econômicas a familiares das vítimas, publicações de livros, realização de atos de natureza simbólica e campanhas para ajudar na localização dos desaparecidos, entre outras, eram medidas já adotadas, somadas às que estavam em implementação, e que estas ateriam na íntegra o pedido da comissão e dos representantes. Esta exceção foi negada. Em sua terceira exceção, o Brasil alegou falta de esgotamento de recursos internos, afirmando que a comissão deixou de avaliar adequadamente essa questão. O país listou uma série de processos que se encontravam em aberto, que também foi negada. Após uma série de pedidos de programação de prazo, a comissão produziu um relatório de mérito em outubro de 88, considerando o Brasil responsável por uma série de violações de direitos humanos em detrimento dos membros da Guerrilha do Araguaia e seus familiares. O órgão fez uma série de recomendações ao Estado brasileiro, que chegou a apresentar relatório de cumprimento parcial a despeito disso. A comissão não considerou a implementação satisfatória e remeteu o caso à Corte em março de 2009, como parte dos acontecimentos da Guerrilha do Araguaia. Ocorreram antes do reconhecimento da competência da Corte pelo Brasil, a submissão se refere aos fatos que ocorreram após esse marco temporal, bem como as relações continuadas. Em sua demanda, a comissão solicitou que a Corte considerasse que o Brasil violou os artigos 3, direito ao reconhecido da personalidade jurídica,
4. A vida. 5. A integridade pessoal. 7. A liberdade pessoal. 8. As garantias judiciais. 13. A liberdade de pensamento e de expressão. E 25. A proteção judicial da Convenção. Em conjunto com as obrigações previstas nos artigos, uma obrigação de respeitar e garantir os direitos e liberdades dispostos na Comissão. E 2. Adotar medidas que efetivem os direitos dispostos. Além disso, demandou que o país fosse considerado responsável internacionalmente pela detenção arbitrária da tortura e desaparecimento dos membros do PCdoB e de moradores da região, porque, em virtude da lei de anistia, não se levou a cabo investigação penal para julgar e sancionar os responsáveis pelos crimes supracitados e pela execução judicial de Maria Lúcia Apetite da Silva. Como exposto anteriormente, a Corte Interamericana admitiu parcialmente uma das exceções preliminares interpostas pelos Estados e negou outras duas. Dando prosseguimento ao julgamento, parte das violações refere-se aos membros da família, parte aos seus familiares. O tribunal também decidiu que as disposições da Lei de Anistia Brasileira, que impedem a investigação e sanção de graves violações de direitos humanos, são incompatíveis com a Convenção Americana e que carecem os efeitos jurídicos. A Corte determinou então uma série de medidas de reparação, que inclui a publicação da sentença e o pagamento de indenização, custos e gastos. Também determinou que outras medidas de reabilitação, satisfação e não repetição, incluindo oferecimento de um tratamento médico e psicológico, esforços para determinar o paradeiro das vítimas, capacitação em direitos humanos das Forças Armadas, tipificação do delito de desaparecimento forçado de pessoas em conformidade com os parâmetros interamericanos e busca sistematizada e publicação de informações sobre a guerrilha. O tribunal também determinou a investigação penal dos fatos do presente caso e a responsabilização pelos delitos, não podendo este aplicar a lei de anistia em benefício dos autores. O Brasil pagou a maior parte das indenizações e efetivou a publicação da sentença nos espaços determinados pela Corte. A lei de anistia, porém, continuou servindo como argumento para magistrados negar restauração de processo penal ou a responsabilização dos agentes de repressão. A despeito dos esforços do Ministério Público Federal, nesse sentido, as iniciativas de busca de restos mortais, bem como de sistematização e publicação de informações sobre a guerrilha, foram enfraquecidas durante o governo Bolsonaro. O procedimento de supervisão do cumprimento da sentença segue em aberto, mais de 10 anos após a decisão. A maior parte das vítimas do caso do Araguaia sequer tiveram investigação ou ação penal iniciada contra as violações sofridas. A respeito da atuação do Ministério Público, em relação a algumas vítimas, nenhuma das denúncias apresentadas resultou em sentença, já que a interpretação da lei de anistia foi dada pelo STF 10 anos, continua sendo responsabilização dos culpados, certo? Em 2011, o governo federal reformulou o grupo de trabalho Araguaia, responsável por coordenar e executar as atividades necessárias para a localização e recolhimento e identificação dos corpos dos guerrilheiros e militares mortos nesse episódio da guerrilha do Araguaia. Como mencionado anteriormente, com a ascensão de Jair Bolsonaro ao poder, o grupo de trabalho, assim como as comissões intermediárias, criadas para supervisionar as atividades de busca na região, foram extintas por decreto presidencial. Quando ainda era deputado, Bolsonaro ostentava em seu gabinete um cartão escrito Desaparecidos de Araguaia. Quem procura osso é cachorro. Vale ressaltar que, em suas demandas perante a corte, durante o tratamento do caso, os representantes das vítimas solicitaram que o tribunal determinasse a criação de uma comissão da verdade, que cumprisse com os parâmetros internacionais de autonomia, independência e consulta pública para sua integração, e que fosse dotada de recursos e atribuições adequadas, apesar de não determinar como obrigação. A decisão da Corte Americana incentivou que o Brasil efetivasse a criação do mecanismo.